E se 4 eventos profetizados há quase 2000 anos estivessem silenciosamente moldando o destino do mundo neste exato momento? E se uma visão registrada no último livro da Bíblia descrevesse uma sequência de acontecimentos tão poderosa que atravessaria séculos, impérios e civilizações até alcançar a nossa geração? No livro do Apocalipse, o apóstolo João descreve uma cena que parece saída de um filme épico. O céu se abre diante de seus olhos, e no centro dessa visão está um trono cercado por criaturas celestiais, anjos e uma multidão incontável. Nas mãos de Deus aparece um livro misterioso, selado com 7 selos. Esse livro contém eventos que determinarão o futuro da humanidade. Mas existe um problema. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abrir esse livro. O silêncio domina o cenário celestial. Até que surge o Cordeiro. Aquele que é considerado digno de quebrar os selos e revelar o que está por vir. Quando o primeiro selo é aberto, algo inesperado acontece. Não surgem palavras. Não surge um decreto. Surge um cavaleiro. O primeiro selo se rompe e uma voz poderosa ecoa pelo céu dizendo apenas uma palavra: venha. No mesmo instante, surge um cavalo branco avançando pela visão profética. Montado sobre ele está um cavaleiro misterioso. Ele carrega um arco e recebe uma coroa. O texto diz que ele sai vencendo e para vencer. À primeira vista, essa figura pode parecer a de um conquistador vitorioso, alguém que surge trazendo liderança e domínio. Porém, ao longo da história, muitos estudiosos perceberam que essa imagem carrega uma ambiguidade inquietante. Diferente de reis guerreiros tradicionais, esse cavaleiro não empunha uma espada. Este cavaleiro carrega um arco, uma arma associada à conquista à distância, estratégia e controle. Alguns intérpretes acreditam que essa figura representa a ascensão de um poder global que conquista influência sobre as nações sem necessariamente iniciar guerras imediatas. Um líder, um sistema ou uma autoridade que promete ordem ao mundo, mas que pode estar preparando o cenário para algo muito maior. Enquanto o primeiro cavaleiro atravessa a cena profética, o segundo selo é quebrado. Mais uma vez, a ordem celestial é dada. Venha. Agora surge um cavalo vermelho intenso, uma cor que imediatamente lembra sangue derramado em batalha. O cavaleiro que o monta recebe uma grande espada, e com ela vem um poder assustador: tirar a paz da terra. A profecia afirma que os homens passariam a matar uns aos outros. Ao longo da história humana, guerras sempre foram uma realidade, mas a descrição desse cavaleiro sugere algo ainda mais profundo. Não se trata apenas de conflitos isolados entre duas nações, mas de uma atmosfera global de violência e instabilidade. Tratados são quebrados, alianças desmoronam e povos entram em confronto. A paz que parecia possível com o primeiro cavaleiro rapidamente desaparece, revelando que a aparente estabilidade era apenas o início de uma sequência muito mais sombria. Quando o terceiro selo é aberto, a visão continua se intensificando. Surge agora um cavalo preto, e o cavaleiro que o conduz segura uma balança nas mãos. Uma voz anuncia algo que chama imediatamente a atenção: preços extremamente altos para alimentos básicos. O trigo e a cevada, alimentos essenciais para a sobrevivência, passam agora a custar valores absurdos. A imagem revela um cenário de escassez global. A balança simboliza racionamento, comércio controlado e distribuição desigual de recursos. Historicamente, crises alimentares muitas vezes surgem logo após períodos de guerra, quando campos são destruídos, rotas comerciais são interrompidas e populações inteiras ficam sem acesso ao alimento. O terceiro cavaleiro parece representar exatamente esse colapso econômico e social. Em um mundo já abalado por conflitos, agora surge uma crise que atinge diretamente a sobrevivência das pessoas. Mas a visão ainda não chegou ao seu ponto mais sombrio. Quando o quarto selo é finalmente aberto, surge o cavaleiro mais assustador de todos. Seu cavalo é descrito como pálido, uma cor associada à doença, decomposição e morte. O nome do cavaleiro é Morte, e o Hades o segue de perto. Diferente dos outros cavaleiros, que representam forças específicas como conquista, guerra e fome, este reúne todos os efeitos devastadores desencadeados pelos anteriores.
Ele recebe autoridade para matar por espada, fome, pestes e até por animais selvagens. A cena revela um período em que múltiplas crises se sobrepõem ao mesmo tempo. Conflitos continuam acontecendo, a escassez se agrava, doenças se espalham e o número de mortes cresce de maneira devastadora. A sequência dos 4 cavaleiros mostra um efeito dominó profético em que cada evento intensifica o próximo. À medida que João observa essa visão, torna-se evidente que esses cavaleiros não aparecem de forma aleatória. Existe uma ordem, uma progressão cuidadosamente descrita. Primeiro surge a conquista ou o engano. Depois vêm os conflitos armados. Em seguida, a escassez econômica e, finalmente, a morte em larga escala. Curiosamente, essa mesma sequência aparece em outro lugar das Escrituras. Nos Evangelhos, Jesus descreve os sinais que antecederiam um período de grande tribulação sobre a terra. Ele menciona falsos líderes que enganariam muitos, guerras entre nações, fomes em diferentes lugares e grandes sofrimentos que atingiriam a humanidade. Para muitos estudiosos da Bíblia, essa semelhança não é coincidência. As palavras de Jesus parecem ecoar exatamente a sequência revelada na visão dos cavaleiros. Essa conexão transforma a profecia em algo ainda mais intrigante. Os cavaleiros deixam de ser apenas figuras simbólicas e passam a fazer parte de uma narrativa maior sobre os acontecimentos que antecedem um período decisivo da história humana. Ao longo dos séculos, intérpretes tentaram entender se esses cavaleiros representam eventos já ocorridos ou acontecimentos que ainda estão por vir. Alguns acreditam que eles simbolizam ciclos que se repetem na história, enquanto outros defendem que apontam para um momento específico do futuro, quando esses eventos aconteceriam em escala global e em sequência. Independentemente da interpretação, a visão continua provocando reflexão profunda sobre o destino das nações e o rumo da história. Quando olhamos para o impacto cultural dessa profecia, fica claro por que os Cavaleiros do Apocalipse se tornaram uma das imagens mais poderosas já registradas na literatura bíblica. Pinturas medievais, livros, filmes e debates teológicos foram inspirados por essa visão ao longo de séculos. A ideia de 4 forças liberadas sobre o mundo, cada uma trazendo consequências devastadoras, cria uma narrativa dramática que atravessa gerações. Mais do que personagens proféticos, esses cavaleiros representam forças que sempre acompanharam a humanidade. A busca por poder, os conflitos entre povos, a fragilidade dos recursos e a inevitabilidade da morte. E talvez seja exatamente por isso que essa profecia continua despertando tanta curiosidade. Sempre que o mundo enfrenta crises profundas, muitas pessoas voltam ao texto do Apocalipse em busca de respostas. Guerras, pandemias, crises econômicas e mudanças globais frequentemente reacendem o debate sobre o significado dessas figuras misteriosas. Será que os cavaleiros representam eventos que já ocorreram ao longo da história? Ou será que eles descrevem acontecimentos futuros que ainda estão por se revelar? Essas perguntas permanecem abertas, atravessando gerações e mantendo viva a discussão sobre uma das visões mais impressionantes já registradas nas Escrituras. No final, a visão dos 4 cavaleiros funciona como um alerta poderoso dentro da narrativa bíblica. Ela lembra que a história humana é marcada por momentos de crise e transformação, mas também aponta para algo maior que está além desses acontecimentos. Para os leitores do Apocalipse, os cavaleiros não representam o final da história, mas apenas o início de uma sequência de eventos que culminaria na restauração final, descrita nos últimos capítulos do livro. Assim, enquanto os cavaleiros galopam pela visão profética de João, a mensagem central permanece clara. A história do mundo ainda está sendo escrita, e o desfecho dessa história já foi prometido nas páginas da Bíblia. E então, depois de ouvir tudo isso, surge uma pergunta que atravessa gerações e continua ecoando até hoje. Se Jesus descreveu sinais tão específicos sobre guerras, crises globais, enganos espirituais e um período de tribulação sem precedentes, em que ponto da história nós realmente estamos agora? Será que esses acontecimentos pertencem a um futuro distante? Ou será que os primeiros sinais já começaram a aparecer diante dos nossos olhos sem que muitos percebam?
Essa é a pergunta que deixa estudiosos, teólogos e milhões de pessoas refletindo ao redor do mundo. E agora, eu quero ouvir você. Observando o que está acontecendo no mundo hoje, você acredita que os sinais descritos em Mateus 24 já estão se cumprindo? Ou que tudo isso ainda está por vir? Escreva sua opinião nos comentários, porque a sua visão pode abrir um debate que milhares de pessoas também estão tentando entender. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Não esqueça de curtir o vídeo, que nos ajuda bastante a continuar esse trabalho. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.